Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, a vocês que nos acompanham em casa, aos presentes. Abram comigo as suas Bíblias no Salmo de número 71. Eu farei a leitura do versículo 8. Salmo 71, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Sem dúvidas, o nosso Deus, Ele é um Deus que enche os nossos lábios com louvor, porque Ele é um Deus maravilhoso, excelso, belo, digno de toda adoração. E a motivação de estarmos aqui hoje à noite, a motivação de você nos acompanhar através dessa gravação, é lembrar nós mesmos de que realmente do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Vamos orar? Pai, nós queremos exaltar o teu santo nome nessa noite, lembrar nós mesmos da razão de estarmos aqui presentes, juntamente com os nossos irmãos, em seus lares, que o Senhor faz com que a nossa boca tenha cânticos de louvor e exaltação ao Senhor, pela tua beleza, pelo teu esplendor. Nós queremos consagrar ao Senhor esse culto, queremos pedir que o Senhor realmente seja exaltado no nosso meio. Pedimos que o Senhor manifeste a tua presença, tanto aqui quanto com os nossos irmãos em seus lares. No nome precioso de Jesus que nós te pedimos. Amém. Logo em seguida, no Salmo de número 72, olha comigo o versículo 13. Salmo 72, verso 13. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Esse Deus sublime, excelso, santo, do qual os nossos lábios transbordam louvor, sem dúvida, se Ele não se compadecesse de nós, criaturas fracas, pecadoras, nós não teríamos condição nenhuma de adorá-lo. A própria condição que nós temos para adorá-lo é porque Ele nos dá, porque Ele compadece de nós, fracos, pecadores. Hoje de manhã na IBD nós começamos uma introdução do que nós vamos ver todo domingo de manhã, online. Quem é esse Deus único e verdadeiro? Quais são os atributos desse Deus? Qual é o direito que nós temos concedidos por Ele mesmo de adorá-lo, de conhecê-lo? E sem dúvidas, através da sua própria palavra, através da sua autorrevelação a nós. Mas quanto mais nós aproximamos desse Deus Santo, quanto mais você anda com esse Deus Santo, sem dúvida você percebe a sua pecaminosidade. Sem dúvidas você, quanto mais você conhece o braço forte do Senhor, você reconhece a sua fraqueza. Mas é um privilégio saber que mesmo sendo pobres e fracos, esse Deus se importa comigo, se importa com você. Mas a única e tão somente condição disso é porque Jesus morreu pelos seus e pelos meus pecados. E é por isso que nós precisamos constantemente, mesmo lavados e remidos nesse precioso sangue de Jesus, reconhecer quão fracos e pecadores nós ainda somos, até aquele dia glorioso, ou da volta de Jesus, ou que você morrendo em Cristo, Ele o receba. Mas até aquele dia nós precisamos reconhecer os nossos pecados, confessá-los e, sem dúvidas, abandoná-los. Vamos ter um momento de oração de confissão. Depois de 1 ou 2 minutos, eu gostaria de pedir que a Vânia levasse a Deus uma oração de confissão, nos apresentando diante dele. Senhor, nós nos chegamos a Ti sabendo que é só mediante o sangue de Jesus que limpa, que purifica-nos de todos os nossos pecados. Nós
sabemos que o nosso acesso ao Senhor é graças ao sacrifício dele na cruz do Calvário. E mediante esse sangue que um dia foi derramado por nós, nós chegamos a Ti e pedimos perdão, Senhor. Perdão por muitas vezes falharmos e pecarmos contra o Senhor. Não somente nas nossas atitudes, mas no nosso falar, no nosso pensamento. Nós sabemos que temos pecado contra o Senhor e pedimos perdão, Senhor. Pedimos que continuamente o Senhor fale aos nossos corações e que Teu Santo Espírito traga-nos arrependimento, Senhor, para que possamos sempre estar diante de Ti, reconhecendo sim as nossas fraquezas, mesmo caindo, sabemos que podemos confessar os nossos pecados, levantar e seguir, Senhor, Te servindo. E pedimos que o sangue de Jesus, Deus, possa nos ajudar, nos auxiliar a caminharmos, a andarmos de maneira que glorifique ao Senhor, Pai, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, que o Senhor nos auxilie a viver de maneira que engrandeça o Senhor, que glorifique o Teu nome. É no nome de Jesus que te pedimos. Amém. Amém. O salmista diz que bem-aventurados são aqueles que são perdoados. E nosso perdão custou a vida do único Filho de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus, essa é a boa nova. Não é o que você pode fazer para ser aceito, mas é o que Cristo fez em seu favor. E o único sacrifício perfeito pelos nossos pecados. E é com alegria que nós vamos adorar esse Deus que é famoso, lembrar nós mesmos dessa cruz e, sem dúvidas, declarar nosso amor a Jesus e permanecermos nele. Amém? Vamos adorar o Senhor através dos cânticos. Em no universo
Abram comigo suas Bíblias em João, capítulo 15. Nós vamos dar continuidade do que vimos na semana passada. João, capítulo 15, a partir do verso 9 até o verso 17. João 15, verso 9 ao 17. Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra de Deus, assim faça, por gentileza, enquanto eu faço a leitura desses versículos. João capítulo 15, do verso 9 ao 17. Assim diz a palavra de Deus: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Você pode se sentar. Vamos ter mais uma palavra de oração.
Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha remover de nós qualquer escama, para que possamos contemplar a beleza da Tua palavra. Ilumine os nossos pensamentos, ministre aos nossos corações de maneira muito pessoal, de acordo com a necessidade de cada um que Tu sabes muito bem, e faça com que possamos glorificar o nome precioso de Cristo Jesus através das nossas atitudes, em conformidade e obediência com o que iremos ouvir nessa noite. No nome dele que nós oramos. Amém. João 15, do verso 12 a 17, enfoca a amizade e o amor que existe entre os ramos da videira, que na verdade somos nós, os crentes, em Cristo, os filhos de Deus. Na verdade, todo o capítulo 15 está preocupado com o relacionamento. Nós vimos no domingo passado o relacionamento da videira, que é Cristo Jesus, com os galhos, juntamente com o agricultor, que é Deus. E nós vimos como Deus usa os sofrimentos como uma forma de podar esses galhos, para que possamos produzir a virtude do caráter de Cristo Jesus. Nos versículos 12 a 17, nós vamos ver agora a relação entre os galhos dessa videira, ou seja, entre os irmãos. E eu queria compartilhar alguns princípios acerca do amor que Jesus enfatiza aqui. Princípios que promovem amor, amizade entre os galhos, entre nós, os filhos de Deus. O primeiro princípio, que Jesus é o nosso modelo por excelência, o princípio do sacrifício. O sacrifício é essencial para a amizade e o amor genuíno. Os versos 12 e 13 são uma reafirmação do novo mandamento que ele menciona lá no capítulo 13, no verso 34. Olha o que diz essa referência, João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus nos dá esse desafio que humanamente é impossível: amar como Ele nos amou. A ideia de sacrifício é encontrada na frase como eu os amei. Pois Cristo nos amou tanto que Ele não ficou apenas em palavras, não apenas no sentimento, mas na ação, na atitude. João capítulo 13, ao iniciar aquela passagem, Jesus lava os pés dos discípulos, inclusive os pés de Judas, que iria trair. E no fim, se você for observar, todos o traíram, todos o abandonaram. Mas João deixa claro, no primeiro versículo desse capítulo 13, que Jesus os amou até o fim, até a morte. E é esse o padrão que Ele espera de mim. Esse é o padrão que Ele espera de você. Esse é o padrão que Ele espera de nós, como família em Cristo, como esses galhos, se de fato estamos nessa videira verdadeira. O antigo mandamento era muito claro: amar a Deus com tudo em nós e o próximo como a nós mesmos. A história do bom samaritano ilustra muito bem essa grande aplicação de Jesus. Mas o novo mandamento exige que amemos como Jesus amou, a ponto de sacrificarmos. E pode ter certeza que sacrifício, o primeiro sacrifício que Jesus espera de você e de mim, é carregar a nossa cruz. E carregar a nossa cruz é morrer para o nosso ego, morrer para as nossas vontades. Se a segunda IPI de Anápolis quer ser, se Deus tem colocado isso no nosso coração, ser uma igreja que realmente salve, ilumine o Vila Góes, impacte a nossa sociedade, não vai acontecer sem sacrifício, sem morrer para as nossas vontades, para que a vontade de Deus seja feita, sem morrer para o nosso reino, para que o reino de Deus seja estabelecido, e sem dúvidas, para que o nome dele seja santo. Sacrifício, esse é o caminho apertado, essa é a via dolorosa que Jesus modelou diante de nós. Jesus pede esse amor sacrificial de sua igreja.
Olha para os casamentos, olhe para os relacionamentos entre pais e filhos, olhe para os relacionamentos entre patrões e funcionários. Imagine se cada um tivesse essa mentalidade de morrer para a sua própria vontade, para o seu ego, em prol do outro. Aqui seria o céu. Não é graças ao pecado. Esse maldito ego, esse ego que habita em mim, habita em você, essa luta constante desse velho eu contra esse novo eu em Cristo Jesus, é tão sério que custou a própria morte de Jesus. Se ele não tivesse morrido, você não teria chance nenhuma de viver esse amor ágape, esse amor sacrificial, esse amor que não é só em palavras, em pensamentos, mas nos constrange à ação. Nosso Senhor exemplificou isso antes mesmo da cruz. Como eu mencionei, ele lavou os pés dos discípulos, mesmo sabendo que no fim ele estaria sozinho diante daquele sinédrio. No capítulo 15 de João, no verso 12 e 13, nosso Senhor tornou oficialmente o sacrifício uma característica essencial do amor entre os crentes, uma imitação do seu amor por nós. Olhe comigo de novo, versos 12 e 13. O meu mandamento é este, é uma ordem, não é uma opção para mim e para você. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. E ele deixa claro com o seu próprio exemplo no verso 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Verso 14 e 15, continuando, Jesus nos dá o princípio da obediência e ao mesmo tempo da mutualidade. As palavras de Jesus no verso 14: vocês serão meus amigos. Você já teve um melhor amigo? Ou você tem um melhor amigo? Talvez ele esteja distante. Nós deixamos bons amigos onde nós costumávamos morar, em Carvalhais. Essa semana nós falamos com 2 casais de amigos muito queridos. Inclusive nós tivemos o privilégio de levá-los a Cristo, um deles. E eles estavam dizendo quão grande era a saudade que eles tinham de nós. A amizade é um presente de Deus, não é algo que o ser humano inventou. Aqui Jesus deixa claro que Deus, antes sendo nosso inimigo e nós inimigos dele, Ele nos amou em Cristo. E aqui nós vemos essas palavras que deveriam estar com letras de ouro. Jesus dizendo que nós podemos ser seu amigo. Nada se compara à amizade de Jesus por você. Nenhum amigo te amou tanto, nenhum amigo vai te amar como Jesus te ama. E é triste que muitas vezes nós consideramos tanto outras pessoas em primeiro lugar do que Ele. Mas para essa amizade acontecer, Ele nos dá uma condição: se fizerem o que eu lhes ordeno. Se vocês me obedecerem, aqui é uma condição, se é uma condição. É necessário fazer isso para que outra coisa aconteça: obediência. Obediência. Ouvir a palavra de Deus, ouvir os mandamentos de Jesus, e graças a Ele nos concede a condição de vivermos, de obedecermos. Se você ouve e não obedece, você não tem parte com esse Cristo. Você não vive essa seiva da videira verdadeira que te dá a condição sobre-humana de amar como Ele amou. E aqui nós vemos também a mutualidade de coração, o segundo princípio da amizade, algo comum. Olha o privilégio que nós temos em Cristo. Ele se fez homem, se fez humano por amor a nós. Não só isso, Ele morreu a sua morte, a minha morte, para que um dia nós pudéssemos experimentar essa alegria plena que Ele menciona aqui nos versos que nós lemos. Os amigos de Jesus obedecem porque compartilham o mesmo interesse e objetivos quanto ao bem-estar dos santos ou da igreja. Pense comigo, o que faz você ser amigo de alguém? Normalmente é o que você tem de mutualidade, o que você tem em comum. Às vezes o mesmo time de futebol, às vezes os mesmos gostos culinários, às vezes o mesmo estilo musical. O que nos faz membros da mesma família, filhos do mesmo Pai, é Cristo. É Cristo.
E essa marca é necessária, precisamos, obediência. No fim, não é o pastor que tem a palavra final, nem mesmo o conselho da nossa igreja, nem mesmo o presbitério, nem mesmo a Assembleia Geral. No fim, é a palavra de Jesus que nós temos que nos submeter total. Total. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. A Ele apenas total obediência, mesmo que isso nos custe a morte. Mesmo que isso nos custe o mundo. Amigo, às vezes discorda em algumas coisas. Até mesmo nessa mutualidade tem coisas que nem sempre você pensa da mesma forma que seu amigo. Ou gosta das mesmas coisas que seu amigo. Algumas coisas em comuns, outras não. Mas as fundamentais estão lá. O que mantém a amizade, o elo, estão lá. Paulo usa uma frase muito esclarecedora, lá em Filipenses 2, versos 19 e 20, acerca de um jovem pastor, Timóteo. Olha o que ele diz: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Ligando para todos os membros da nossa igreja que infelizmente não estão presentes como nós, e nós somos duplamente privilegiados. Primeiro, por estarmos aqui, igrejas abertas, nós estamos sendo impossibilitados pela nossa normativa, e nós estamos aqui cultuando a Deus como igreja. Os nossos irmãos em casa também, sem dúvidas. Deus está em todo lugar, em todo tempo. Mas, quando eu liguei para elas, explicando que temporariamente elas não podem estar aqui com a gente, sem dúvidas, houve esse desejo pessoal de estar aqui, que é bom, mas ao mesmo tempo houve a necessidade de abrir pelo bem comum, a necessidade de abrir mão dos nossos próprios interesses para que o comum possa ser atendido, para que nós possamos honrar as nossas autoridades, mesmo que elas não saibam disso, mas Deus sabe, Ele é a nossa autoridade máxima. Nós o adoramos abrindo mão de um desejo pessoal, mesmo não sendo um desejo ruim de estar aqui, mas nós fazemos isso porque nós queremos honrar o nosso Senhor. Paulo deixa claro que Timóteo era diferente, porque muitas pessoas na igreja, infelizmente, buscam seus próprios interesses e não o interesse do cabeça, que é Cristo Jesus. Observe qual era o elo de amizade entre Paulo e seu amado discípulo Timóteo: o bem comum da igreja. Paulo estava impossibilitado, como você na sua casa agora é impossibilitado de estar aqui com a gente, mas Paulo faz o que está ao alcance dele para saber como anda a sua igreja. Ele envia Timóteo, e ele sabe que Timóteo não vai por interesse próprio, mas os dois têm isso em comum: saber como vai a igreja de Cristo, o bem-estar da igreja. E ele, observe como ele disse, o interesse sincero, sem fingimento, verdadeiro. Paulo e Timóteo compartilhavam um amor que fluía do próprio coração de Jesus em prol da sua amada igreja. Essa é uma amizade poderosa. Nós, os galhos dessa videira, é uma amizade poderosa. Nós podemos enfrentar o mundo inteiro. São raras as pessoas como Timóteo. Paulo nos diz que em meio a tantas pessoas não tinha ninguém como ele. Será que você é uma delas? Será que você tem esse interesse sincero pelo bem-estar da igreja, mesmo que te custe algo particular? Mesmo que talvez te custe um estilo de louvor, ou um estilo de banco, ou se tem palmas ou não? Será que nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos interesses pessoais em bem do bem comum, do interesse do que Cristo quer para a sua igreja? Será que eu estou disposto a fazer com que, nas mãos de Deus, como instrumento usado por Ele, que Ele faça da igreja o que Ele quer, porque é dele e não minha?
Essa igreja precisa refletir o caráter de Jesus, não o caráter do Alessio. Eu preciso ser um exemplo, um modelo, mas eu sou, como eu disse no domingo passado, só uma seta para esse modelo sublime que é Cristo Jesus. De maneira muito prática, você fica contente quando fica sabendo que um membro da igreja está sofrendo? Ou você sofre com ele? Você ouve pacificamente quando alguém escarnece um membro da igreja? Ou você usa dessa oportunidade para ensinar a pessoa que somos parte do mesmo corpo e o que afeta o membro afeta todo o corpo? Nós precisamos fazer mais isso. Precisamos testemunhar na nossa vida diária dessa forma. Lembrem-se quando Paulo estava perseguindo a igreja e quando ele vê aquela luz mais forte que o sol, o próprio Cristo aparece para Paulo. Lembra das palavras de Jesus? Por que você me persegue? Não era a igreja, era o próprio Cristo. E se você ama Jesus, não é apenas alguém que fala mal de um membro da sua igreja ou de qualquer outra denominação que leva a palavra de Deus a sério, que também ama esse Jesus como você e eu, mas é porque ataca o próprio Senhor, o dono da igreja. E o que falar de um membro de maneira que não edifique é falar contra o próprio Cristo. É por isso que na nossa boca não deve haver palavras torpes contra qualquer que seja, especialmente aos membros da fé. Versículo 15 nos diz que essa mutualidade de coração é enobrecida e promovida por compartilhar de informações pessoais. Olha que interessante que Jesus disse no verso 15. Acompanhe comigo. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. São palavras preciosas desse nosso relacionamento com Jesus. Jesus estava dizendo: homens não os considero escravos, mas os chamo de amigos. Portanto, estou compartilhando informações pessoais com você. O que o meu Pai me mostra, eu também mostro a vocês. O mundo não conhece como nós cantamos, porque o mundo não tem esse Espírito de Cristo. É um privilégio que você e eu temos de ouvir a voz de Deus quando nós lemos a palavra de Deus, de conhecer os pensamentos de Deus, o desejo de Deus, não só para as nossas vidas, mas para a vida daqueles ao nosso redor que nos dá a oportunidade de servi-los. Jesus compartilhou os pensamentos mais profundos do seu coração com os seus discípulos. Ele demonstrou a sua humanidade no Getsemane, ao pedir companheirismo daqueles 3 mais chegados para orar com ele naquele momento tão doloroso, onde ele transpirou sangue, onde ele demonstra a sua humanidade perfeita, mas também lança aos cuidados do Pai. Quando ele se isolava com os seus discípulos, um relacionamento íntimo, próximo. Na cultura daquela época, os escravos eram considerados de pouco valor. Aristóteles, um grande pensador grego, colocava os escravos como no mesmo nível de objetos inanimados ou de implementos agrícolas, sem valor. Nos dias de Jesus, normalmente os senhores não compartilhavam nada com seus escravos. Eles não tinham nada em comum, nenhum interesse pessoal. Assim como normalmente hoje em dia os patrões não compartilham seus pensamentos mais profundos com os funcionários. Nós temos essa frase de não misturar as coisas, negócio, amizade à parte, mas com esse Cristo não. Mas na amizade genuína não existem barreiras. Todos nós precisamos de amigos próximos dos quais podemos abrir o nosso coração. É sábio, Provérbios nos diz que amizades são poucas, mas são preciosas. Eu e você precisamos não só desse melhor amigo, mas no corpo de Cristo nós precisamos de pessoas mais próximas. É necessário esse elo juntos para que possamos resistir os dias maus. Precisamos da cura da alma, que tantas vezes ocorre quando nós abrimos o nosso coração e confessamos os nossos pecados para aqueles que não vão usar aquilo que nós confessamos contra nós.
mas simplesmente seguimos uma orientação de Tiago no capítulo 5. Frequentemente existe uma grande solidão no corpo de Cristo. E acredite, esse isolamento social, graças à pandemia, já existia há muito tempo. Não é porque agora nós somos isolados fisicamente, mas emocionalmente isso não é novo. E nós precisamos vigiar, tomar cuidado. Tomar cuidado para não sermos independentes, porque os galhos estão juntos nessa videira. Somos membros da mesma família, filhos do mesmo Pai. E se isso não acontece, não estamos obedecendo ao Senhor em amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Verso 16, o princípio da promoção. Olha comigo o verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Interessante, muitas vezes as pessoas dizem: eu aceitei a Jesus em tal data, em tal época. Na verdade é Jesus que te aceita. O verso 16 deixa claro: não é você que escolhe Jesus, foi Ele que te escolheu. E não apenas te escolheu, Ele tem um propósito pelo qual você existe, fruto. E aqui, nesse verso, nós vemos o desejo do nosso Senhor em ajudar esses amigos a terem sucesso. A nossa confiança de que essa igreja volte a ser o propósito pelo qual 55 anos atrás ela foi plantada para a glória de Deus só vai alcançar se nós estivermos conectados a essa videira verdadeira. E se nós dependemos totalmente do noivo, do dono dessa igreja, porque acredite, Ele quer o nosso sucesso, porque o Pai é glorificado pelo fato de nós, como igreja, darmos fruto. Eu os escolhi para irem e darem fruto. A palavra igreja no original, eclésia, é chamado para fora, não é para dentro. É por isso que nós precisamos morrer para os nossos interesses. O que o Vila Góes, o que a segunda igreja no Vila Góes faz, o que nenhuma igreja até hoje fez ou fará. Isso vai responder porque nós ainda estamos aqui. E sem dúvidas, precisamos dar fruto. E aqui não só o caráter de Cristo Jesus em nós, que já vimos na semana passada, mas vidas. A sua vida precisa salgar e brilhar, não ao ponto de você convidar as pessoas para vir à igreja, mas elas olharem para a sua vida e falar assim: que Deus é esse que você conhece e anda, que amizade é essa que você tem, eu quero conhecer também. Imagina que privilégio, membros da sua família vendo um testemunho da sua vida, do seu caráter totalmente transformado, graças a esse relacionamento com Cristo, a poder deles dizerem: eu quero conhecer esse Deus também, eu quero ir lá ouvir o que você ouve, eu quero conhecer a Bíblia como você conhece, falar desse Deus da maneira com que você fala. Jesus estava empenhado para que seus discípulos cumprissem da melhor forma sua missão. Ele não só nos envia, Ele vai conosco. Ele não só vai conosco, Ele nos dá autoridade. Autoridade. Não há nada que impeça o reino de Deus e a sua promoção. Nem as portas do inferno. E acredite, não é uma pandemia que vai parar o reino. Pelo contrário, Deus, de maneira soberana, usa qualquer coisa da história, porque é Ele que está por trás de tudo que acontece na história, para a expansão do seu reino. Amigos se alegram com o sucesso um dos outros. Você se alegra com o sucesso do outro ou sente inveja? Você tem esse coração de Jesus, de querer o melhor dos seus discípulos, para a glória do Pai? Se algum membro da nossa igreja tem mais dons que você, é motivo de você se alegrar ou de invejar? Ou talvez alguém que você admira na fé, você deveria ter um coração disposto a dizer: Deus, eu também quero ser usado como aquela pessoa é, eu também quero amar como Ele o ama. Um exemplo em 1 Samuel, que é uma sombra do que Jesus fez por nós, de amizade. 1 Samuel 18, verso 13 e 14, olha o que a palavra diz: e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi, junto com sua túnica,
e até sua espada, seu arco e seu cinturão. O que Jonatas está fazendo de maneira pública? Jonatas deu a Davi os itens que representavam sua posição diante da sociedade, sua reputação como filho do rei, que até então era Saul, herdeiro do trono, Jonatas como herdeiro do trono, mas se comprometeu a abrir mão disso, porque ele sabia que ele estava honrando o ungido do Senhor, que era Davi. Da mesma forma, e infinitamente maior do que esse ato, Jesus está comprometido com o cumprimento do nosso chamado final. Ele abriu mão, não de um manto, mas da sua glória no céu, para que através de seu sacrifício nós pudéssemos ter sucesso em nossa missão como sua igreja aqui na terra, para a expansão do seu reino. Olha o que Jesus já fez. A nossa vitória é garantida. A gente só precisa ter sensibilidade quanto à direção do nosso Senhor. Olha o que Ele já fez, o que Ele já demonstrou para a expansão do reino. Não se esqueça das últimas palavras de Jesus na cruz. Está consumado. Está consumado. Ali é vitória, um grito de vitória. Da mesma forma, devemos estar comprometidos com a realização final do reino de Deus, especialmente dos nossos irmãos na fé, para ajudá-los a experimentar tudo que Deus deseja, para que eles não só sejam, mas também possam ter. Como é maravilhoso ter um amigo como Jonatas, e ainda melhor, ter um amigo como Jesus. Nem sempre nos sentimos vitoriosos na caminhada cristã. Muitas vezes nos sentimos derrotados, inadequados para a tarefa de seguir a Jesus. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Em nenhum momento ele prometeu que seria. Mas ele disse: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Muitos santos do corpo de Cristo nunca alcançaram o seu potencial, porque sabe o que faltou? Encorajamento. E esse é o meu último princípio. Encorajamento. Quantos de nós tivemos a iniciativa de ligar uns para os outros e saber como o irmão tem enfrentado essa situação maluca de pandemia? Quantos de nós têm orado uns pelos outros, mais do que pedindo que essa pandemia passe? Olha que interessante como às vezes nós invertemos os valores. Talvez não é errado orar para que essa pandemia passe, não é errado orar para que nós finalmente consigamos essa vacina, mas adivinha, quer honrar o coração de Jesus? Honre para que Ele sustente os seus em meio a tudo isso. Hebreus 10, 25 encerra com essa passagem, muito propícia para os nossos dias. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia que é a letra maiúscula, o dia do juízo final, o dia do segundo retorno de Jesus. E olha que interessante, não deixemos de reunir-nos como igreja. Alguns de nós, a maioria de nós hoje, não pode fazer isso. Mas você que me assiste em casa, você pode fazer a segunda parte desse versículo. Mas encorajemo-nos uns aos outros. Olha o privilégio. Foi tirado uma, temporariamente, você não pode estar aqui, mas você pode continuar encorajando os irmãos na fé, orando por nós e nós por vocês. E sem dúvidas, um telefonema, uma visita, se possível, de encorajamento. Isso é uma forma de demonstrarmos que estamos na videira, uma forma de demonstrarmos que verdadeiramente somos filhos do mesmo Deus. Concluindo, o Senhor não tornou os princípios de sacrifício, mutualidade e encorajamento opcionais. Não uma opção, para alguns ou para outros, mas é uma ordem. Você pode se perguntar como Jesus ordena algo impossível a nós? Amar como Ele nos amou. O amor que nosso Senhor ordena
É o amor ágape, que começa não só com a nossa mente, não afeta apenas a nossa vontade, mas é intencional. É algo que você precisa fazer intencionalmente. É algo que você não espera ninguém mandar. Você faz porque ama esse Senhor e quer obedecê-lo. E segundo, o que vimos na semana passada acerca de permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo, relacionamento com Cristo, amor a Cristo em resposta do amor dele por nós. Ele disse: se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em você, peça o que quiser, será feito por você. Adivinha qual é o contexto aqui de oração? Peça a Deus para que Ele te dê condição de ser quem você precisa ser. Nesse relacionamento entre irmãos, nesse amor sacrificial, nessa prática de encorajar uns aos outros, nessa prática de morrermos para nós mesmos em prol do bem comum. E olha o verso 9 e 10 do verso 15. 9 e 10. Como o Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Olha que interessante. Jesus é o modelo daquilo pelo qual Ele espera que nós façamos e sejamos. Ele permanece no amor do Pai, e Ele espera que nós permanecemos no amor dEle, e Ele obedece os mandamentos do Pai, assim como Ele espera que você obedeça os mandamentos dEle. Ele é o nosso modelo. E nada que Jesus não tenha feito, nada que Jesus seja, que nós não possamos fazer ou ser, porque a graça é suficiente. A graça é suficiente. E se você orar, clamando a Ele por essa graça, sem dúvidas, Ele responde. Sem dúvidas, o Pai se alegra em responder oração dessa forma, para o bem comum da igreja, para a glória dele mesmo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelas palavras do Teu Filho, te agradecemos pelo privilégio de sermos uma família redimidas pelo sangue dele. Te agradecemos porque nós não o escolhemos, não tínhamos condição para isso, éramos mortos em nossos pecados, delitos, transgressões, éramos teus inimigos, mas o Senhor nos amou mesmo assim. E se hoje nós temos condição de amá-lo em resposta, é porque o Senhor fez o impossível por nós. O Senhor mudou a nossa natureza egoísta, o Senhor mudou a nossa mente centrada em nós mesmos. O Senhor afetou, influenciou e tem feito quanto à nossa vontade. E nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a sermos essa igreja pelo qual o Senhor plantou aqui. Faz de nós uma família que tenha esse interesse comum, sincero um pelos outros. Como resposta desse amor necessário pelo Teu Filho. Nós não podemos, não temos condição de dar aquilo que nós não temos. Nós precisamos que o Teu amor transborde em nós e através de nós, para que nós possamos amar aqui dentro e que isso transborde para fora das portas dessa igreja. Que nós possamos impactar esse bairro. Nos direcione, nos capacite de como fazer isso, de como ser sal e luz nessa comunidade, independente das condições que nos encontramos hoje, mas ajuda-nos a fazer como filhos obedientes, como marca de que permanecemos na videira, produzindo fruto que glorifique o Teu nome. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio. Eu peço a Tua bênção sobre aqueles que nos acompanham em seus lares, e que o Senhor continue falando aos nossos corações durante a semana, através da Tua palavra, em Cristo Jesus que nós te pedimos. Amém. Meus amados, recebam a bênção. O Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas,
os aperfeiçoe em todo bem, operando em nós o que lhe é agradável, para fazerem a vontade dele, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana.